Gravação iniciada. Muito obrigada. Recording is on. Thank you. Vamos iniciar a sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, do período da tarde, do dia 29 de abril de 2021. Estão presentes os conselheiros Marco Antônio Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques de Oliveira, José Adão Vitorino de Moraes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Semiramis de Oliveira Duro e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nós vamos continuar na ordem normal da pauta, mas antes disso nós vamos julgar 2 itens cujos patronos estão presentes. Então, nós vamos julgar o item 335, de minha relatoria, cuja recorrente é Porsche Brasil Importadora de Veículos. Eu peço, e aqui a gente tem um embargo da Procuradoria da Fazenda, eu peço, por favor, que o apoio convoque o patrono, doutor Eduardo Pérez Salucci. Farei a convocação, presidente. Muito obrigada. A convocação foi feita. Muito obrigada. Doutor Eduardo. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estamos ouvindo bem? Estou ouvindo sim. Ótimo, perfeito. Doutor Eduardo, o senhor vai sustentar no item 335? Sim. Tá bem. Então, eu vou anunciar e vamos dar início. Então, nós passamos agora, vamos ao julgamento do item 335, de minha relatoria, Lisiane Angelotti Meira. Tem embargos da Procuradoria, a recorrente é Porsche Brasil Importadora de Veículos Limitada, e nós temos aqui o patrono, doutor Eduardo Pérez Salucci, que vai sustentar. Bom, eu vou iniciar com um breve relatório, e aí eu passo a palavra ao patrono. São embargos da Procuradoria da Fazenda Nacional. Nos embargos foram trazidos vários pontos, mas basicamente o que foi... Acho que melhorou, né? Os pontos que foram aceitos em relação aos embargos foram especificamente para sanar a obscuridade quanto à afirmação de que o planejamento tributário sequência ou causa da probabilidade de haver recolhimento maior, inclusive quanto à real verificação dessa situação, para sanar a obscuridade quanto à aplicação do princípio da verdade material e para sanar a omissão quanto a que a hipótese legal de equiparação foi considerada. Então, são esses os pontos que vão ser analisados nesse embargo, e eu passo só um minutinho que eu vou ligar a fonte do meu computador, eu passo a palavra para o patrono, para não termos o risco de eu cair. Acho que desliguei. Pronto. Então, são esses pontos que vão ser considerados, e eu já passo a palavra ao patrono, doutor Eduardo, por favor, você tem 15 minutos. Ok, muito obrigado. Quero primeiro cumprimentar todos, é um prazer revê-los, todos bem, com saúde. E é muito rápido, né? Esse processo, eu acho que a maioria dos senhores estavam presentes quando do julgamento do recurso voluntário, né? Salvo engano, teve, acho que, uma pequena alteração de composição. Mas, assim, até para que quem lá não estava e para que talvez refresque a memória, a situação é
bem resumidamente, a Porsche evidentemente todos conhecem, é uma fabricante mundial de carros. Ela tem uma empresa no Brasil, um representante exclusivo no Brasil. A Porsche importava os veículos por meio de uma trading, né, uma importação por encomenda feita lá no estado do Espírito Santo. O estabelecimento importador recolhia o IPI na importação, tomava o crédito e transferia o carro para a sua filial de São Paulo. E ela fazia essa transferência com o IPI suspenso, né? A empresa filial de São Paulo recebia o carro sem o IPI, porque estava suspenso, e vendia com destaque do IPI. Então, ela pagava o IPI aqui em São Paulo, estabelecimento paulista, cheio, sem crédito. E a empresa do Espírito Santo acumulava os créditos de IPI da entrada do produto importado. Certa feita, descobriu-se que esse procedimento não estava correto e que a empresa não deveria proceder à suspensão deste IPI. Né? O que a empresa fez? Esse crédito acumulado no Espírito Santo, ela entrou com pedidos de ressarcimento e compensações, né? E compensou, apresentou com relação a vários tributos federais, e certa feita, diante de uma fiscalização, foi dito que ela não teria direito a essa suspensão do IPI. Ela desistiu dos pedidos de ressarcimento, ela desistiu dos perdicompes, ela pagou todo o valor do tributo indevidamente compensado, né, por conta destes montantes, e o IPI, por consequência, incidente nesta operação, e que não havia sido destacado nas notas fiscais daqui para São Paulo, lembrando o estabelecimento paulista, ele vendia com IPI cheio na saída, sem nenhum crédito, né, a empresa recebeu uma orientação da fiscalização, né, da Receita Federal, do auditor que a fiscalizava, dizendo o seguinte: olha, esta operação do Espírito Santo para São Paulo deveria ter o IPI. Né? Eu desisti, paguei todos os tributos, e sob orientação da fiscalização, ele retificou o livro de apuração, retificou a escrituração fiscal, retificou as DCTFs, a empresa paulista, inclusive, se apropriou deste IPI lá de trás, né, e apresentou as DCTFs retificadoras aqui. Né. Isso, naturalmente, gerou um IPI menor a pagar pela empresa paulista, né, ela pagava sem crédito e passou a ter o crédito desta operação, quando foi, portanto, surpreendida com essa negativa, né, com esse indeferimento, com essa não homologação das DCTFs retificadoras. E aí começou a briga, né, começou a discussão. Bom, para lembrar, a empresa pagou o IPI na entrada, na importação, a empresa transferiu o IPI aqui para São Paulo, a empresa de São Paulo, que havia pago o IPI cheio, na ordem de 40 e tantos milhões de reais, como deveria não ter pago este valor, refez a escrituração, entregou as retificadoras, apurou um saldo de IPI a pagar de 13 milhões de reais. E essas retificadoras foram não homologadas. Muito bem, o que a orientação? O processo baixou em diligência, a fiscalização foi instada a se manifestar, e ela diz que orientou, sim, fazer isso. Isso está nos autos, né? O auditor fiscal orientou a empresa a fazer isso. E diz que orientou porque não sabia que o destinatário era varejista, né? Pensou que o destinatário fosse atacadista. Bom, o contribuinte pagou tudo de novo com acréscimo, essa que é a grande verdade. E o que aconteceu? Diante dessa não homologação, houve a apreensão desse recurso, que foi acolhido por vossas senhorias todas, né? Acho que foi unânime, não, foi 7-1, se não me falha a memória, né? Foi uma expressiva maioria, e é isso que se discute agora. Bom, feita toda a instrução probatória, as defesas todas, o acórdão vencedor, ele pautou-se em dois fundamentos. O primeiro fundamento foi dito que verifica-se no caso que não se trata de um planeamento fiscal, naturalmente ficou demonstrado, a empresa pagou mais de uma vez o imposto devido, né? Ela pagou na importação, ela não transferiu para São Paulo não tomou o crédito e pagou sobre o valor cheio, né? E agora o que se pretende fazer? Se pretende não homologar a DCTF,
fazendo com que esses créditos tomados por São Paulo não sejam reconhecidos, né? E de maneira incoerentemente, a própria DCTF, que ora se nega a retificar, a DCTF também reconhece o destaque do IPI nas saídas, né? Ou seja, a Receita Federal, ela quer, de um lado, dizer, não, você não tem direito a este crédito, então eu vou preservar a DCTF anterior, DCTF esta anterior, que destaca todo o IPI na saída pelo contribuinte paulista pago pelo valor integral, né? Então ela nega a DCTF que tem o crédito, dizendo que tem que ser mantida a DCTF anterior, na qual houve reconhecimento do destaque do IPI pelo estabelecimento paulista, né? E, enfim, houve um mal-entendido em algum momento no processo em que se falou, não, mas a empresa paulista ela era varejista. Sim, ela é varejista, ela vende para consumidor final, mas ela não é exclusivamente varejista, ela também vende para revendedores, né? Há um quadro mostrando o percentual de vendas para outros revendedores, até uma nota fiscal no processo, as folhas 4132, que foi anexada, a própria DCTF, que foi homologada anterior pela Receita Federal, que dá conta da saída com IPI. Então, quer dizer, se desvirtuou um pouquinho. O fiscal falou, não, mas eu não sabia que era varejista. E ficou no ar como se ela fosse exclusivamente varejista. Ela é varejista e ela é atacadista. O contrato social está anexado aos autos desde o começo e, naturalmente, essa situação ficou bastante clara. Aí o acórdão vem e diz, não é um planejamento tributário, né? Muito provável que haja nessas operações recolhimento conjunto de valores de IPI superiores do valor devido segundo a lei, isso é fato, e a recorrente informa que recebeu orientações equivocadas da própria fiscalização, fato que foi confirmado pelo fisco, né? Conforme documentos de folhas 4.112 e 4.113, é isso que está no acórdão. Os embargos de declaração, eles tentam até impingir algum efeito infringente aqui, e diz, não, há uma dúvida, a conselheira baseia assim, uma ilação para chegar à premissa de que não é projeto tributário. Porque não é uma ilação, né? Isso decorre de toda análise da evidente demonstração de que se pagou por aquele estabelecimento recorrente que declarou IPI cheio nessa sem nenhum crédito, portanto pagou sim valor a maior, né? Quer dizer, um projeto tributário para pagar duas vezes. E se esse recurso fosse rejeitado, ela seria obrigada a pagar pela terceira vez o valor do mesmo imposto, né? Então aqui está muito claro. E os embargos dizem que há uma contradição na fundamentação colocada. Enfim, a admissibilidade diz que há uma obscuridade na redação. Num primeiro momento a gente defenderia até que não há essa obscuridade, mas não deixa de ser talvez uma oportunidade para deixar ainda mais claro, né, que o contribuinte, conforme as DCTFs apresentadas, recolheu um IPI muito maior do que o devido. Então, todas as DCTFs nos autos, as que se pretende retificar e as retificadoras, né, isso está muito claro. Portanto, nesse aspecto, se pede que não seja conhecido os embargos, ou se conhecido que se utilize dessa para deixar mais claro ainda, né, o fundamento levado em conta aqui na conclusão do acordo. E o segundo argumento diz que a decisão embargada diz que, diante deste complexo cenário, proponho, em respeito ao princípio da verdade material, que se reconheça o direito à equiparação industrial da filial da recorrente. Isso determina a consequente revisão de ofício dos lançamentos de direito creditório. E aí o embargo de declaração vem e diz aqui, há uma obscuridade e omissão no que toca ao reconhecimento do direito à equiparação industrial, com o claro escopo de tão somente possibilitar a revisão de ofício do lançamento do direito creditório amparado na verdade material. Ou seja, ao reconhecer a equiparação da filial, você não fundamentou tal direito. Ok, muito embora tenha sido dito de maneira ampla a verdade material, né, ela é feita no contexto dos fatos, provas e demais elementos dos autos, né, para reconhecer a condição de equiparada industrial. Ok, a princípio não me parece que há uma omissão, mas se aproveitar o momento para deixar claro que, a nota fiscal de venda para atacadista nos autos, folhas 4132, 2, o despacho decisório decorrente da conversão de diligência diz que o contribuinte apresentou as retificações, as notas fiscais, o documento comprobatório, relações de notas fiscais,
né, com comprovação da origem do crédito, do pagamento, tudo isso está nas folhas 4177, também fica bastante claro. Enfim, a demonstração de que as vendas, boa parte das vendas foram para revendedores, tem um quadro que a empresa fez, as folhas 4151, também bastante claro, né? A Fazenda Nacional reconhece o destaque do IPI por parte da recorrente, ela reconhece o destaque do IPI, mas reconhece onde? Ela mantém, ela homologa, homologação tácita, as DCTFs que se pretende retificar, e essas DCTFs que se pretendem retificar, elas destacam o IPI na saída, como deveria ser, e as retificadoras também mantêm o destaque na saída. Não, mas a retificadora não serve, né? Mas serve a anterior, e a anterior eu destaquei o IPI na saída, talvez 4 vezes mais do valor que eu realmente deveria contribuir, né? Num comportamento absolutamente contraditório, né? No que importa o crédito não serve, no que importa o débito, ótimo, a tua retificadora vai ficar aí, a tua DCTF antiga vai ficar aí, porque você pagou, e eu mesmo, Receita Federal, tendo a prerrogativa de fazer a retificação de ofício, não vou fazer, porque não me interessa fazer, né? E ao final das contas, também já disse aqui, a própria orientação levada a efeito e reconhecida pela própria administração fazendária quanto à orientação que foi feita. Então, assim, em linhas gerais, a empresa é uma multinacional, ela tem representação exclusiva de importação, é até ingênuo achar que ela só vende para consumidor final, né? Várias concessionárias aí na rua revendem o produto da recorrente, né? Na época, no ano de 2010, no primeiro semestre, 12% das vendas foram para revendedores de veículos, ou seja, é um contraditório que falsamente se tentou dizer, não, a empresa é varejista. Opa, então não pode. Mas espera um pouco, ela é varejista, ela também é atacadista, ela também faz importação, ela também faz exportação, e tudo isso está contemplado no contrato social anexado logo nas primeiras páginas desse processo. Então é isso. Então eu pediria que fossem rejeitados os embargos, ou até melhor, né, que fosse aproveitada a oportunidade para que a decisão fosse talvez aí fundamentada para atender ao pleito fazendário, indicando aí as razões que Vossas Senhorias, na ocasião do julgamento, levaram em conta para acolher o recurso apresentado pelo contribuinte. É isso, fico à disposição e agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigada, doutor Eduardo. Posso iniciar o relatório? O voto, na verdade? É uma questão bem simples. Na verdade, nesses embargos ali, acho que a gente está muito no limite, no sentido de que, né, não deveríamos nem ter aceitado, mas estão aqui, né, porque são realmente questões que, pelo menos da minha leitura, me parecem muito claras, mas a linha aqui é um pouco na sugestão do patrono de esclarecer um pouco mais, né? Não me parece que realmente tem alguma omissão, obscuridade, mas a minha proposta foi, de qualquer modo, se esse foi o entendimento da Procuradoria, foi esclarecer. Então, inicialmente, sobre aquele trecho, né, verifica-se no presente caso que não se trata de um planejamento fiscal. É muito provável que haja nessas operações recolhimento em conjunto de valores de IPI superiores ao montante devido segundo a lei. O que se quis dizer, e eu estou esclarecendo no parágrafo, é que isso se denota dos autos, né? E eu estou dizendo que é muito provável por quê? Porque eu não conheço a contabilidade completa da empresa, né? Não fui conferir se foram feitos todos os recolhimentos, então, diante do panorama que está aqui, é visível que não há um planejamento tributário e o que transparece é um recolhimento superior. Então, muito provável porque eu não fui conferir toda a contabilidade, não fui fazer todos os cálculos de IPI, mas eu analisei as operações que estão nos autos e elas não revelam planejamento tributário. Então, vou ler aqui o que eu escrevi, que está muito sucinto. O fundamento dessa afirmação tem base no fato mencionado anteriormente no acordo embargado,
de que a contribuinte agiu de acordo com orientações equivocadas que recebeu da própria Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o que por si só permite concluir que não se trata de planejamento tributário. A afirmação de que parece ter sido recolhido valor superior não infirma a conclusão de que não se trata de planejamento fiscal. Quando se afirma que é muito provável que haja nessas operações de recolhimento em conjunto de valores de IPI superiores ao montante devido segundo a lei, afirma-se que é muito provável com base na lide em pauta e nos documentos apresentados. Contudo, não foi feita uma auditoria na contabilidade completa da empresa para se concluir com absoluta certeza, por isso a expressão é muito provável. Ademais, a afirmação de que é muito provável que haja recolhimento maior não é base para a decisão embargada. Então, o que se vê é que é um planejamento ao contrário, que parece levar a um recolhimento maior e não se enxerga nenhum indício de planejamento tributário no sentido, né, tradicional para recolhimento de tributo. A embargante questiona se a equiparação dada no voto ocorreu em respeito à verdade material e assevera que há obscuridade quanto a que fatos materiais a decisão se refere em contraposição a que aspectos formais estão sendo superados. Aí eu trouxe o trecho, né? Frisa-se de pronto a inexistência de controvérsia quanto ao fato de se tratarem de estabelecimentos varejistas aos quais se destinaram as saídas por transferência, né? Então, a situação de fato e as operações, não tem dúvida, né? Então, a questão e aqui eu continuo, ou seja, não se questionam aspectos materiais ou fatuais nesse processo. A contribuinte cumpriu as condições legais para ser equiparada a estabelecimento industrial, mas não era em razão de procedimento incorreto adotado com base em orientação equivocada fornecida pelo fisco. Portanto, o formalismo que se decidiu superar foi justamente verificar a situação de fato e enquadrar corretamente a recorrente, a despeito dos procedimentos incorretos adotados com base em informação equivocada proveniente do fisco. Aí eu analiso o terceiro ponto, que seria a não indicação do inciso no artigo da lei, né? Então, por fim, a embargante questiona por que na decisão embargada não se indicou a base legal do enquadramento. Então, dá aqui a mais, deixa eu até reproduza parte do artigo. Então, o artigo, ele diz que se equipara a estabelecimento industrial, tem vários incisos, mas os que fazem sentido trazer aqui são esses 3 primeiros, né? Os estabelecimentos importadores, estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem para comercialização diretamente da repartição que os liberou produtos importados por outro estabelecimento da mesma firma, e as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento da mesma firma, salvo aquelas que operarem exclusivamente na venda varejo e não estiverem enquadradas, e aí cita a legislação. Conforme se depreende da manifestação da contribuinte às folhas 4.153, o pleito era pelo enquadramento no inciso 3º. Então, se a discussão e o pleito era pelo inciso 3º e foi provido, a conclusão, né, é que a decisão embarcada deu provimento ao pleito a contribuinte nesse ponto para reconhecer seu direito de equiparação industrial. Cabe esclarecer que deve ser aplicado o inciso 3º do artigo 9º do RIP de 2010. Então, diante do exposto, vosso sentido de acolher os embargos de declaração sem efeito infringente para esclarecimento de obscuridades da decisão embargada. Então, é esse meu voto. Alguma observação? Podemos votar? Doutor Marco Antônio? Eu apenas estava aqui dando uma olhada no processo, né, no processo, aí eu lembrei desse caso, né, que é a aplicação do rito do PAF à retificação de DCTF. Né? Gerou até muita discussão à época, e eu levei de 7-1 nessa ocasião. Apesar de não estar aqui, eu estava dando uma olhada aqui na parte inicial do voto, eu estava considerando que não existe rito do PAF por aplicação por determinação de IEM, né? Mas eu entendi tudo, aí fica uma coisa contraditória, né? Eu considero que não se aplica, mas aí está aqui no CAF, a gente tem que julgar, e eu acompanho a relatora. Muito obrigada, Marco Antônio, que a gente não está analisando o mérito, né? E nem o procedimento. Doutor Marcelo? Em função do princípio da celeridade, eu não vou polemizar.
eu acho que o mais adequado aqui seria rejeitar esses embargos. Tá? É isso que eu acho. Eu acho que nenhum deles procede, rigorosamente não procede. Existe assim um volume considerável de manifestações sobre, quando se trata de vícios do ato administrativo, que, por exemplo, um auto de infração, né, que não tenha citado uma base legal, mas que você o leia, né, que a leitura dele o conduza, né, ao correto, ao fundamento legal, ele não é nulo, entendeu? Então, sinceramente, mas aqui, como não há efeito infringente, eu vou acompanhar a relatora e acho até que a relatora ela é bastante modesta aqui. Acho que o voto dela não merecia ter sido embargado, entendeu? Eu acho que ele está completo e não merecia esses embargos, mas eu acompanho a relatora. Obrigada, Marcelo. Doutor Zé Adão? Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Salvador? Eu também acho que a gente não deveria dar a menor atenção para esses embargos, né? Mas para já resolver logo e deixar claro qual que é o inciso, né? Eu acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Eu também rejeitaria, mas em respeito até à presidente que despachou o seu próprio embargo. Então e a posição fica difícil, né? Aí eu voto com a relatora, mas também tendo cabível não rejeitar integralmente. Isso, acompanho. Obrigada. Então, a decisão é por unanimidade de votos, acolher os embargos de declaração sem efeitos infringentes para esclarecimento nos termos do voto da relatora. Então, agradecemos aqui a presença e a sustentação do doutor Eduardo. Obrigado, doutor. Muito obrigado, prazer em vê-los. Tenha uma boa sessão. Boa tarde. Tchau, tchau. Até logo, doutor. Até logo. Podemos passar para o seguinte, que nós temos mais um patrono. Então, nós passamos para o item 336, também de minha relatoria, a recorrente Raizen Combustíveis S.A., e nós temos a presença aqui vamos, né, convocar o patrono, doutor Vitor Morqueixo. Eu peço o apoio, por favor, que convoque. Farei a convocação, presidente. Item 336 da pauta do doutor Vitor, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 336 da pauta do doutor Vitor, seu processo será julgado agora. Verificar a mensagem privada no chat. A convocação foi feita. Muito obrigada. Doutor Vitor? Boa tarde, senhores conselheiros, boa tarde a todos. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O senhor vai sustentar no item 333 da Raizen, correto? Exatamente. Tá bem. Deixa eu só dar uma olhadinha antes de iniciar meu relatório, se eu consigo simplificar um pouco e lhe passar a palavra. Eu vou começar o relatório aqui, então. Vou fazer de uma forma mais resumida e aí eu passo a palavra ao senhor. Então, nós vamos julgar o item 336, cuja recorrente é Raizen Combustíveis S.A. Eu sou a relatora, Lisiane Gilotti Meira, e nós temos a presença e a sustentação do patrono, Dr. Victor Morqueixo Amaral. Trata-se aqui de um processo com pedido de compensação e restituição de fim social,
né? É uma discussão sobre pagamento maior, em virtude de decisão julgada inconstitucional pelo STF. A Delegacia de Julgamento indeferiu o pedido de restituição. E aí nós temos uma decisão aqui da DRJ, no sentido de que o prazo, né, estabelecido pelo plenário do STF, que o prazo a ser observado para o pedido de restituição e compensação protocolados até 8 de 6 de 2005 é de 10 anos contados a partir dos fatos geradores de julgamento e submetido à sistemática prevista no 543B do CPC, e tendo a PGFN já adotado os procedimentos estabelecidos na portaria 1 de 2014, a Receita tem que reproduzir esse entendimento. E a questão aqui é que foi recolhida, e está aqui na decisão, uma alíquota superior a 0,5% e se pediu restituição. É cabível a restituição, compensação dos valores recolhidos a maior título de fim social, com alíquota maior, superior a 0,5% nos períodos de 90 a 92. Na DRJ, a decisão dando procedência em parte do direito creditório. Foi apresentado recurso voluntário, né? E essa turma solicitou uma diligência com o seguinte, determinando o seguinte, que fosse baixado o processo de diligência para que o órgão preparador informasse os cálculos referentes ao acordo que foi parcialmente procedente a recorrente, né? E que depois de concluída a diligência fosse cientificado o contribuinte, que teria 30 dias para se pronunciar. Nós temos aqui o relatório fiscal, que nós vamos analisar, e também a manifestação da recorrente. Mas eu já passo a palavra aqui ao patrono, e aí você tem 15 minutos para nos trazer aqui seus argumentos, sua sustentação, por favor. Perfeito, muito obrigado, senhora conselheira, relatora. Eu serei bem breve, me parece que esse é um caso que ele é muito simples, porque o que nós estamos pedindo aqui é basicamente que se atenham ao que foi transcrito e informado pelo órgão que proferiu o despacho decisório originário, apenas contextualizando, de fato, são pedidos de restituição com crédito de fim social e haviam pedidos de compensação atrelados. Todos esses pedidos foram formalizados em 1997, entre 96, 97, se não me engano, e 98. Em 2015, a empresa recebeu o despacho decisório que possui os seguintes termos. Estava indeferindo a fruição do direito creditório, tendo em vista a suposta prescrição da utilização desse direito creditório, e reconhecia que, malgrado o indeferimento do crédito, que não havia nenhum débito a ser cobrado referente aos pedidos de compensação. Por uma questão muito simples. A grande maioria dos débitos se tratavam de pedidos de compensação formalizados antes da legislação que estabelecia que as declarações de compensação significavam confissão de dívida, ou seja, deveria haver um lançamento de ofício para que esses débitos fossem efetivamente constituídos em desfavor do contribuinte, e o próprio despacho decisório reconhecia que todos os débitos seriam incobráveis. Eu vou ler aqui, rapidamente, para vossas senhorias, o que se encontra expressamente no despacho decisório. Apesar de não caber direito ao interessado, forçoso é admitir que os débitos controlados pelo presente processo e pelos respectivos apensos são incobráveis. E aqui ele lista nos itens 17.1 até o 17.4 os motivos. Entre eles, o fato de que boa parte dos débitos do processo administrativo 97-83, que é o processo que está efetivamente em discussão aqui, já constava, inclusive, no sistema da Receita Federal como liquidados. Pois bem, quando nós fomos intimados desse despacho decisório, nós apresentamos uma manifestação de conformidade sustentando a incorreção da decisão da DRF no que tange ao prazo prescricional para fruição do direito creditório, porque estava sendo desconsiderado aquele julgado do STF que tratou da tese dos 5+5, que é bem conhecida aqui, não precisa entrar nesse mérito, até porque a DRJ reconheceu esse ponto.
a DRJ deu provimento à nossa manifestação de conformidade e reconheceu que a empresa faria jus, sim, ao direito creditório. Mas aí, a DRJ inovou com relação ao despacho decisório. A DRJ, em vez de reconhecer que a empresa fazia jus à restituição, ela entendeu que, na realidade, aquele direito creditório reconhecido deveria ser utilizado para compensar débitos que ela própria, a DRF, já havia reconhecido como inexigíveis. E aí foi o que aconteceu. Fomos intimados da decisão da DRJ e, para nossa surpresa, sequer houve a operacionalização da compensação. Ou seja, a DRJ não procedeu com a liquidação do acórdão. A DRJ não fez o batimento entre crédito reconhecido e débitos que ela, a nosso ver, de uma forma indevida, até porque seria o vedado reformasse impégios, reconheceu que a empresa seria devedora do débito, que deveria utilizar esse débito para abater o crédito reconhecido. Nós interpusemos o presente recurso voluntário, que ora está sob apreciação, e numa sessão anterior foi determinada essa baixa em diligência para que o órgão preparador dissesse: olha, a partir do crédito reconhecido, ele seria suficiente para homologar todos os débitos que anteriormente você já havia dito que eram inexigíveis, e o órgão preparador, a nosso ver, de forma omissa, simplesmente disse que não, que ainda haveria um saldo devedor referente após a operacionalização dessa compensação. Então, aqui estamos novamente, senhores conselheiros, com a seguinte situação: pode a DRJ modificar o teor de um despacho decisório, trazendo ao contribuinte uma situação pior do que ele tinha antes, e 2, modificando o teor dentro daquilo que não foi recorrido. E no final das contas, senhores conselheiros, a gente passa aqui por uma situação que é ainda mais estranha. A DRJ, em nenhum momento, ela liquidou aquele acordo e nem fez o batimento entre o crédito reconhecido e o débito indicado a compensação. Indicado a compensação, vamos lá, que já se encontrava, inclusive, liquidado nos sistemas da Receita Federal. A dúvida que fica aqui para nós é a seguinte: ao final desse julgamento, se o CARF entender que a DRJ está correta, nós poderíamos ficar numa situação pior do que tínhamos antes? Me parece claramente que não. Então, senhores conselheiros, o que nós estamos pedindo aqui, nesse recurso voluntário, é que se reconheça e que se aplique aquilo que foi decidido pela DRF quanto à inexigibilidade dos débitos. Os débitos são inexigíveis. Consta expressamente no despacho decisório: todos os débitos confessados em DCTF relativos aos períodos se encontram extintos por liquidação no sistema da Receita. Esses débitos não podem ser utilizados para abater o crédito que foi reconhecido pela DRJ. A questão é muito simples. A questão nos parece ser cristalina aqui do ponto de vista do direito da empresa a ter essa restituição realizada nos termos do crédito que foi reconhecido, que é exatamente o pedido que nós fazemos aqui, que seja reformado o acordo da DRJ na parte onde determinou que haja o batimento do crédito reconhecido com débitos que já se reconheciram como inexigíveis e, caso assim não se entenda, que ao menos certifiquem este CARF, reformando o acordo da DRJ, que não há nenhum débito a ser exigido em face do contribuinte, caso se entenda que efetivamente deve ocorrer o batimento entre crédito e débito. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, doutor. Alguma observação? Posso ir para o voto? Bom, o recurso voluntário é tempestivo, deve ser conhecido. Eu fiz aqui um pouco um resumo da decisão recorrida, mas eu acho que com a participação do patrão nessa parte eu não preciso retomar, acho que ficou bem claro. E aí eu entro nas minhas observações e conclusões. Então, o que se verifica aqui é que, inicialmente, a recorrente solicitou a baixa do processo em diligência para que o órgão de primeira instância administrativa liquide julgado nos termos determinados pela DRJ, com posterior ciência recorrente, sendo facultada a possibilidade de interposição do novo recurso voluntário sob pena de cessamento de direito de defesa. A diligência foi solicitada aqui, e as conclusões do relatório fiscal, eu não vou lê-las todas, mas elas se restringiram, basicamente,
a decisão da DRJ. As folhas 616 e seguinte, a recorrente se manifestou retomando os seguintes argumentos. O crédito reconhecido pela DRJ somente poderia ser compensado com os débitos compensados no presente processo administrativo, e não em outro. Os débitos constantes do processo final 83, defende, não estariam constituídos porque o pedido de compensação do objeto daquele processo não se converteu em declaração de compensação, nos termos que dispõe a Lei Nota 430 de 96. Ou seja, defende a recorrente que o direito creditório reconhecido no valor histórico de 24.980.56402 apenas deveria ser consumido com débitos que foram objeto das declarações de compensação, objeto do processo administrativo que nós estamos julgando aqui, porque os débitos do processo administrativo final 83 já estariam fulminados pela decadência. A recorrente faz menção ao seguinte trecho de despacho decisório. Os débitos informados no pedido de folhas 1 referido no anexo 1 das folhas 2 e 3 do processo final 83, relativos ao PIS das competências, não se encontram nem controlados nem constituídos no presente processo, tendo em vista que o pedido de compensação de folhas 1 foi apresentado em 12 de nove de 97 e não se converteu em declaração de compensação. Ademais, todos os débitos de PIS confessados em DCTF e IRPJ, relativos ao período de 1 de janeiro de 1990 a abril de 1997, se encontram extintos por liquidação no sistema da Receita, conforme observa nos relatórios de folha 188 a 193. Em seguida, assevera que a DRJ, ao determinar a compensação com o débito discriminado de folha 3 do processo final 83, estaria julgando esta petita, pois o despacho decisório teria sido favorável à recorrente e, portanto, não estaria abrangido pela manifestação de inconformidade. Na diligência, afirma a corrente, a fiscalização não se pautou pela decisão 10J, de forma que se manteve a iniquidade. A minha proposta aqui, na verdade, eu nem sei se está tão claro, não é tratar do outro processo, tratar da outra decadência, mas eu entendo que a recorrente tem razão, porque é um processo, estamos tratando desse processo, dos créditos e débitos desse processo, e a decisão, né, nesse contexto, propõe que seja mantido o direito creditório reconhecido pela DRJ no valor histórico de 24.980.56402 e que tal crédito, como solicita a recorrente, seja utilizado apenas para homologação das compensações relativas ao presente processo administrativo. Então, eu proponho dar provimento ao recurso voluntário. Esse é o meu voto. Presidente, o patrão está dizendo que os débitos aí que estariam sendo deduzidos da restituição, eles já foram liquidados. Uhum. E aqui no decadência, né? No seu relatório aqui, ele diz que foram fulminados pela decadência. Uhum. Então, são duas informações que não batem, né? Eu até estou querendo corrigir esse aspecto, porque eu acho que a gente não pode julgar outro processo, só esse, né? Sim, mas esses débitos, eles não teriam sido, talvez, prescritos. Decadência, se eles já estavam constituídos, não seria o caso. Então... Não, é porque até teve um caso aqui meu disso que antes dos pedidos de compensação serem declaração de compensação, o débito não era o débito declarado não era compensação de dívida. E tinha inclusive uma ordem interna da Receita, não lembro qual que é a IN, que mandava lançar. Se não fez o lançamento do débito, está extinto pela decadência. Tá extinto. Isso mesmo. É isso. Mas assim, eu acho que a gente não tem que... Está formalizado o processo. Não, mas tinha uma ordem interna da Receita mandando lançar. Se não lança, está extinto pela decadência. Compromissos que estão liquidados. Se foram liquidados, ou deve ter sido pagos. Agora aqui está, ao invés no voto, aqui está a informação que o contribuinte deu aqui, que diferente do que o patrão falou aí, no cumprimento da diligência aqui, que os débitos estão tratados do processo 10.070.00.1404/97/83. Já estaria fulminado pela decadência. Então, se esses processos estão cobrando esses débitos, eles teriam sido o quê? Prescritos? Ou esse processo foi encerrado com...
Não, é que a decadência extingue o crédito, né? Então é liquidados no sentido... Sim, aqui uma questão da decadência que os créditos certamente já tinham sido informados aí. Não sei se por DCTF ou como... Não, o débito foi informado na própria declaração de compensação. Quer dizer, no pedido. Não era declaração ainda, no pedido. E esse débito não era constituição, não constituía o crédito tributário. Essa informação do débito não constituía o crédito, não representava a confissão de dívida, na época. E quando veio a alteração da Lei 9.930, isso permaneceu para o passado, não pode retroagir. E tinha uma ordem interna da Receita Federal mandando lançar. Tinha que lançar. Apenas as declarações a partir de 2002, se eu não me engano, que era a confissão de dívida. Então, quando está extinto por decadência, está liquidado, não tem mais o que cobrar. E é isso que o doutor Alizene está falando aqui. Esse processo final 83, né, 97 a 83, os débitos lá discriminados nessa DECOMP já não existem mais, porque alcançaram a decadência. Isso não era DECOMP. Se fosse DECOMP, não estaria extinto. Não era DECOMP, era pedido de compensação. Não era. Sim, aí todo pedido de compensação foi convertido em DECOMP. Sim, mas o débito não virou confissão de dívida. O débito informado no pedido... Se o cara está pedindo de compensação, pedido de compensação é o quê? Crédito financeiro com débito. Ele converteu em DECOMP, não há que se falar em prescrição, a não ser que ele não foi apreciado dentro dos 5 anos. Mas como que eu vou fazer um pedido de compensação? Como que eu vou fazer um pedido de compensação em 97, que a lei me diz que o meu débito informado não é confissão de dívida? E depois vem uma lei em 2002 e fala que aquilo que eu falei lá em 97 é confissão. Não tem como. Sim, mas a lei diz que converteu para outros efeitos, né? Por exemplo, para homologação tácita, para outros efeitos, não para o débito confessado. Não, a lei não fala isso, não. Tem até a súmula 52, que eu acho que é a que o Marcelo falou. Essa, o Marcelo está procurando aqui. Dá uma olhadinha, Zé Adão. Você consegue abrir? Consigo. Eu tenho a súmula aqui. Eu até vou citar. Senão todos os autos de infração que a gente julgou, que foram lavrados para justamente constituir esses débitos, deveriam ter caído. A gente deu tudo... negou provimento nesses casos. O contribuinte dizia para cancelar o auto de infração, a gente falou, não pode cancelar o auto de infração, é isso. Teve vários. Essa súmula 52, que eu estava gritando aqui, tem uma súmula CAF que fala isso que você está dizendo. Isso que você está dizendo está numa súmula CAF. Aqui ela diz, os tributos objetos de compensação indevida, formalizada em pedido de compensação ou declaração de compensação apresentada até 31/10/2003, ensejam, quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício. E isso aí não foi declarado em DCTF, não? Exatamente. Se está em DCTF aí, não se aplica a súmula. É porque a súmula diz quando não exigíveis através de DCTF, porque a DCTF ela constitui confissão, né? Claro. Se tem DCTF, se tem DCTF, já está confessando. Aí eu não preciso nem argumentar pedido de compensação, né? Acho que eu não estou conseguindo agora compreender depois desse monte de pergunta aí. Eu acho que a minha interpretação aqui ficou um pouco atrapalhada dos fatos. Pelo que eu entendi, a recorrente solicitou o pedido de restituição acumulada com compensação, pedido de restituição. Eu ter sido até em formulário isso, eu não sei direito. Né? E a unidade de origem demorou para apreciar, quando ela apreciou, ela disse, teu crédito aí não pode ser deferido, porque é por conta do prazo. Né? Eu acho que foi isso, aquele prazo lá de 5 anos. Né? Mas também os débitos compensados aí não podem ser exigidos, porque precisaria lançar, segundo a conclusão da unidade de origem. Eu acho que é isso que ocorreu. Né? Aí foi para a DRJ chegou lá e falou, olha, o prazo não é de 5 anos, o prazo é de 10 anos, tem o crédito sim. Mas aquele débito lá, ele utilizou da compensação, de considerar aquele crédito, aquele débito, para isso, para só restituir a diferença
e parece que a recorrente não está querendo mais que aquele débito seja utilizado para amortizar para fazer frente a esse crédito. Ela disse, olha, a unidade de origem já falou que isso daí não é exigido mais esse débito, porque não lançou. Então agora eu quero o meu crédito todinho, esses 24 milhões aí, todinho só para mim. Agora a decisão da doutora Lisiane aí está dizendo, olha, esse crédito dele tem que ser utilizado com os débitos desse processo. Né? Independentemente de estarem ou não exigíveis, é isso? É porque tá lá no finalzinho, no último parágrafo lá do seu voto, diz, olha... Isso eu fiquei confuso também, eu tive dúvida nisso aí também. Utilizar o crédito dele, o crédito, como se seja utilizado apenas para a homologação das compensações relativas ao presente processo. Porque nesse falo mesmo ela deu provimento ao recurso totalmente, né? Ele pediu, né? Então eu entendi errado o pedido dele, porque ele está todo tempo batendo que os débitos eram inexigíveis. Parece que ele queria o crédito todinho. Entendeu? Aí agora... Ele quer nesse processo, e não que seja utilizado aquele que ele entende formalizado. Acho que são os débitos do processo 83, eu acho. Do 83, ele entende que não tem débito. Então, ele quer que seja tudo compensado nesse. E a DRJ mandou compensar com aquele. E por que está lá no 83? De repente a unidade, ela fez apenas uma separação didática desses débitos, né? Porque eles fazem muito isso. Faz um pedido aqui, vamos colocar aqui um pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço nesse processo. É uma organização da unidade de origem de fazer isso, né? Aí não é porque a gente está aqui só analisando o crédito nesse processo aqui que não tem outros débitos vinculados a esse crédito. Então, Marcão, pelo que eu estou vendo aqui no despacho decisório, está falando assim, ó, os débitos informados nesse processo final 97 e 83, relativos ao PIS, não se encontram nem controlados nem constituídos no presente processo. Tendo em vista que o pedido de compensação de folhas 1, que deve ser desse processo 97 e 83, não se converteu em declaração de compensação. Ainda, né, ademais, os outros débitos de PIS que foram confessados em DSTF já estão extintos por liquidação. Então, são débitos distintos. Os débitos que foram confessados em DSTF já estão extintos por liquidação, e o débito que foi declarado, que foi informado lá naquela decomp do processo 97 e 83, está extinto porque o pedido não foi convertido em declaração de confissão de dívida. Pois é, esse 97 e 83, pelo que eu entendi, também é relacionado a esse crédito. Ao crédito. O processo está pensando a este. Lá no início do voto, ó, vamos lá. Sim, mas o erro da doutora Lisiane. Então, trata-se de pedido de compensação e pedido de restrição fundamentados na alegação de pagamentos a maior fim social, apensos a esses processos administrativos encontra-se aí o 97 e 83 e 2002 17. Então tem processo apensado aqui. Então parece que esse crédito foi usado para esses outros. Né? Foi, mas o que o fisco falou? Esse crédito foi usado para esses outros, mas esse débito está extinto, porque a gente não fez o lançamento de ofício. No final, eu gostaria de dizer o seguinte, para utilizar, assim, o crédito aqui, é para desconsiderar esses outros débitos, porque a recorrente, pelo que eu entendi aqui, à época, ela utilizou esse crédito para compensar com esse 9783, né? E o que aconteceu? A unidade de origem, como ela não reconheceu esse crédito, ela disse que não poderia cobrar, né? Mas agora a gente está reconhecendo o crédito, já foi até reconhecido pela DRJ. Aí esquece definitivamente esse débito que a recorrente compensou à época e que só não foi homologada porque o crédito não foi reconhecido, é isso? O crédito não foi reconhecido e o fisco falou, não vou fazer uma carta cobrança do débito porque o débito não foi confessado, não foi constituído. Não existe débito. No final das contas, o processo final 83 não existe, nem o crédito, nem o débito. Foi isso que eu entendi. Mas se o Marco quiser dar uma olhada também, eu acho que é bom. Você quer dar uma olhada, Marco? Quer pedir vista? Mais outra vista, né? Tá bom, pedir vista. Mais outra vista. Eu vejo aí isso. Tá com umas 30 vistas já, hein, Marco? Tomara que o Ari volte logo. Eu tava lendo de novo aqui o despacho decisório. Eu acho que a gente estava caminhando para uma decisão diferente do que foi decidido lá na origem. Eu acho que... Eu não sei. Eu tenho que olhar de novo. Aí que eu já levo em conta quando eu estiver analisando esse processo.
Não, eu estou procurando aqui, tentando ler, porque inicialmente a nossa deliberação tem que ser sobre os créditos. Uhum. Entendeu? E aí a gente tem débitos de um processo estranho, que a gente está aqui preocupado se tem decadência, se não sei o quê. A gente não tem nada com isso. É claro que a gente vai ter que julgar a decadência do outro. Isso, é claro que no despacho decisório, no termo de verificação fiscal, a unidade de origem, ela conta a história. Né? Então, ela disse, olha, a gente não precisa trazer pegar débitos de um outro processo, trazer para cá, porque já foram objetos de pedido de compensação, eles já estão controlados. Aí ela conta a história, isso não significa dizer que a gente deva deliberar sobre isso. Parece que é isso mesmo. A gente tem que ficar aqui restrito ao crédito. É verdade. Restrito ao crédito, esquecer essa história desse débito aí. Mas no recurso voluntário, a gente está tratando dessa questão. Vamos supor que o débito fosse de imposto de renda. Por acaso aqui não tá? É fins social com COFINS. Mas e se fosse imposto de renda? A gente ia deliberar sobre o imposto de renda? Essa parte, então, teria que ser não conhecida. Essa parte aí de utilizar o crédito para débito e tudo mais, até em consonância com o entendimento da turma, né? Só que não tá claro para mim o que aconteceu com esse crédito aqui. Nem para mim, né? Não foi a DRJ que surgiu com a discussão desse processo? Foi a decisão da DRJ. Então, gente, a questão é por isso que o contribuinte está alegando que houve decisão extrapetita, porque a Receita foi lá e desenterrou um processo que morreu, porque veja, se os créditos se não foi convertido o pedido em compensação, o crédito não teve direito. E em relação aos débitos, não foi constituído porque não lançou. Ou seja, o que sobrou daquele processo? Nada. Por isso que a presidente está colocando aqui o dispositivo, reconhecendo o crédito para compensar com os débitos deste processo que está com ela. Porque o 83 não existe mais. E aí, o pedido do contribuinte de julgamento extrapetita é justamente por causa disso. A DRJ trouxe um débito que está extinto. Para que ele pensar que realmente talvez a decisão, gente. E é uma reformação em taxas mesmo, né? Nossa, completa. Talvez a forma como esteja aí não esteja ideal. Talvez eu não deva tratar da decadência do outro processo, tratar, mas não concluir. E deva só reformar a decisão recorrida para excluir essa parte. Porque aí chega na Receita, a Receita vê como é que faz. Não é função da DRJ trazer um novo débito aqui, dizer que é extrapetita e excluir essa parte. Talvez fosse... na verdade, não faz parte. O final 83 não faz parte da linha. Não faz parte. Agora, mas eu também dizer que tem que compensar só com esse. E se dá um crédito maior do que o débito, né? Eu acho que a gente não deve falar em compensação, por exemplo. Também acho que não. Isso é muito perigoso. A gente não tem manejo do débito. A gente poder falar, entendeu? A gente está tratando aqui de um crédito e aí, se a gente legitima o crédito, aí a unidade vai pegar lá, ela que está controlando os débitos que foram liquidados e ela que vai resolver isso. Eu reconheceria os créditos que a diligência já informou que tem, que é o de 24 milhões, e afastaria de qualquer possibilidade de análise o final de 83. Movimento, a questão do extrapetita, diz, olha, reconhece o crédito e afasta a possibilidade de incluir a análise da 83. A gente está falando a mesma coisa. Eu entendi que a conclusão do voto foi justamente... Parece que chegamos a um consenso. Acho que a gente está convergindo também. Eu acho que a gente está convergindo. Acho que estamos convergindo. Estamos chegando a um consenso. Eu falo sempre, tem que conversar dentro do processo. E se não dá certo? E se o crédito é maior que o débito? A gente não sabe essas coisas. É isso mesmo. Foi isso que eu quis dizer, mas talvez não da melhor forma. Mas você disse que tem que ser compensado com os débitos deste processo. Então, mas eu acho que não é a melhor. Não precisa falar isso. Precisa. É só dizer que a DRJ não podia ter julgado extrapetita. E a Receita vê como é que compensa. Porque vai que aqui ela tem 2 milhões e 400, de crédito e o débito são 2 milhões, ela vai perder os 400? Só por curiosidade, qual foi o pedido da manifestação de conformidade? Qual foi a insurgência do contribuinte em relação ao despacho decisório? Foi a prescrição, foi só a prescrição. Não é desse assunto ainda. Mas não teve outro questionamento, foi só a prescrição. Então, a unidade sequer deve ter mexido com esse número, então, é verdade. Exatamente.
Verdade. Então tá bom, se a gente não reconhece a prescrição, a gente reconhece o crédito, eu acho que a nossa parte acabou. Não, quanto à prescrição, não só a gente concorda, como não houve recurso, né? O recurso é só quanto ao aspecto extrapetista. Sim, morreu já na DRJ, né? Então, eu mudo um pouco a minha conclusão, no sentido de que a decisão é por reconhecer que a decisão da DRJ foi extrapetita e dar provimento nesse sentido. Acho que o patrono pediu a palavra, né, presidente? Ainda está Vitor. Só um esclarecimento de fato, relatora, por gentileza, é porque o crédito ele já foi reconhecido pela DRJ. A DRJ já reconheceu que eu tenho crédito. O que a DRJ fez de errado foi não esclarecer, e esse foi o nosso pedido no recurso, como é que ela faria aquela liquidação. Por quê? Na origem, ela diz, olha, o que se converteu em declaração de compensação foram os débitos desse processo que está em pauta aqui, final 98. Os débitos do processo 97, que foi o que nós pedimos a exclusão, foi o que a DRF já tinha dito que estava liquidado no sistema. Só que a DRJ mandou compensar, usar o meu crédito reconhecido, e aí tem um ponto que vale esclarecer, que tem pedido de restituição aqui no meio. Ou seja, se o meu crédito for maior que o débito, eu tenho direito a restituir a parte que for maior. Então, se o CARF deliberar apenas, olha, tem direito ao crédito e a gente não vai falar nada sobre o débito, eu fico na mesma situação que eu estava antes. Porque o erro da decisão da DRJ foi mandar utilizar os débitos de processos que já constam como liquidados no sistema para bater o crédito. Eu acho que é um pouco diferente, nós vamos no sentido de que foi extrapetita e vamos afastar essa parte. A gente só não vai dizer como deve ter sido feita a compensação, acho que todo mundo está de acordo, porque essa é uma função da Receita. Mas a gente entende que a DRJ foi extrapetita e que ela não pode também determinar como deve ser feita a compensação e nem indicar um processo que não está aqui na lei. Tinha que só reconhecer o crédito desse processo e pronto. Cara, sem brincadeira, estou chegando à conclusão final que essa redação aqui da presidente está boa, hein? É sério. Os meninos desviaram para chegar na mesma conclusão. Muito bem. É verdade, mas às vezes isso é necessário para a turma se sentir segura. Eu acho que eu não sei, eu não tô vendo retoque a... como tem repetição, aí talvez possa ficar assim também. Não ficou vendo. Porque o que é, Lisiane? Quando você diz que apenas a homologação das compensações relativas ao presente processo, você está reformando a DRJ. Você está reformando. Se fica mais claro, pode ficar também. O que o doutor acabou de falar. Porque tem essa questão de que esses débitos desse processo foram convertidos em corrupção de direito. É isso. Exatamente. Então tá, então eu mantenho desse jeito. Não sei se o Marco Antônio não quer pedir a vista. Não é mesmo? A turma chegou a uma conclusão que para mim parece adequada ao caso. Porque é um caso estranho, né? Então, porque, na verdade, a partir do momento que a gente começa a analisar débito, a forma de liquidação do julgado, aí o negócio já complica, porque quem tem acesso aos sistemas de cobrança é a Receita Federal. A gente começa a supor, esse débito aconteceu isso com ele, com isso. Aí já não é função do CARF. Se concentrar no crédito. Né? A gente não tem débito porque a DRJ colocou e a gente vai tirar. Aí, a partir do momento que diz, compensa com esse, aí depois vem, não, mas esse tem mais esse, mas esse na fila tem aquele ali, já não é. Não pode. Tem que ficar restrito a esse processo, esse processo. Meu presidente, o processo 97, ele pretende compensar 11 milhões de reais justamente com esse crédito de 24. Ele tem aqui, abriu o processo aqui, o 97, tem o requerimento dele sobre isso daí. Pois é, e é esse débito de 11 milhões que está extinto. Isso. Esse ponto. O 93 não existe mais, por isso que a presidente está afastando o reflexo dele aqui nesse processo, para que siga os parâmetros colocados aqui, tanto de crédito quanto de débito, deste processo. E esse processo está apenso a este. Mas ele não está mais com objeto, porque a própria DRF falou que ele já está liquidado. A DRF falou isso? Falou. Não sei quem foi que leu, foi o Marcelo? Tudo bem, não, a DRF falou. Foi eu que li. Então, é por isso que o contribuinte bateu na tecla de que a DRJ ressuscitou um processo liquidado.
E é isso que a presidente está arrastando, para ficar aqui a compensação dentro do crédito identificado na diligência, os débitos aqui indicados, ou seja, nos parâmetros desta compensação. Que parâmetros são esses? O que ele indicou de crédito e de débito. E o que foi reconhecido pela diligência, então, né, já que não é todo o crédito, talvez que ele tenha pedido, mas são esses 24 milhões. Então, assim, é muito simples, na minha opinião. E eu acho que o voto está muito claro nesse sentido. Você está afastando, você trazendo de outro processo débito extinto. Realmente é um bicho esquisito isso. Tautológico, como diria Semínios antigamente. Escatológico. Você vê como ele destina a linguagem, né? Nossa. Eu acho que complicou o processo. Da linguagem. O que complicou o processo foi essa diligência aí, olha. Não tinha nada que fazer essa diligência, a gente tinha que se ater ao crédito, falar que essa decisão da DRJ é extra-petita mesmo, e pronto, está resolvido o problema. A diligência não trouxe nada, eles só reafirmaram o que já tinha, né? É verdade. Então, tá bem, gente. A minha proposta, então, é dar provimento ao recurso voluntário. Como a gente só está tratando desse processo, é provimento mesmo, não é parcial, né? Então, essa é a minha proposta. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito bom, presidente. Eu que agradeço as colaborações. Doutor José Adão? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Eu acompanho também. Acho legal nessa turma que a gente discute. Até ficar claro. Verdade. Discute cai na mesma conclusão. Não, mas com muito mais segurança, CM. Doutora Semíramis. Doutora Semíramis? Sou eu, desculpa. Acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Nós encerramos o julgamento do item 336 da Ragem e eu agradeço aqui a participação, a sustentação e os esclarecimentos do Dr. Vitor. Boa tarde. Obrigado, senhores. Boa tarde para todos. Bom trabalho para vocês. Boa tarde. Ok. Continuamos na ordem normal? Eu queria só pedir uma pausa agora, porque o próximo será meu de insumos, e vai demorar um pouquinho, né? Então, se... Tá bom. Tá bom? Tá, melhor. Qual o próximo do Marco Antônio? O número do seu? 200 e... Não, o próximo é do Marcelo, 220, não é? O meu próximo é 230, se tiver algum antes desse... 220 do Marcelo. É Marcelo agora mesmo, é verdade. Aquele que eu tinha avisado. Se o Marcelo, então, não quiser pausa, eu continuo por aqui. Eu só quero pausa. Você quer pausa para você se preparar para falar muito. Pegar água aqui. Do Marcelo. É repetitivo, né, do Marcelo? Você quer falar o seu antes do intervalo, Marcelo? 220? Cara, vocês decidem. Para mim pode ser. Mas aí vocês decidem. Para mim, ele não é... deixa eu só me lembrar dele aqui, mas eu acho que ele não é complexo, não, mas deixa eu olhar aqui. Eu acho que é um assunto... Quando eu vejo o nome de concessionária de veículo, me remete a crédito da monofasia, que a gente já julgou um monte de vezes aqui, e que geralmente são rápidos. Por isso é que eu... Não, o recurso voluntário é grande, mas o assunto, eu acho que seria melhor, então... Ele é grande. Vai ser rápido, porque eu sou conciso, eu vou resumindo, mas eu acho que, de repente, vamos para o intervalo, que ele não vai ser rápido, não. Então, vamos interromper a gravação, por favor?